Meus amigos, vamos falar de terceirização. Você amanhã, como advogado, advogada do município, do estado, da AGU, enfim, você vai lidar muito com esse assunto de terceirização. Há anos eu estou me sentindo já um jovem senhor no direito do trabalho, então eu sou da época da súmula 331 do TST, que disciplinava totalmente esse assunto. Depois, mais recente, nós tivemos uma lei em 2017, em março de 2017, foi uma lei que estava tramitando há mais de 20 anos no Congresso, e aí eles sacaram essa lei e publicaram às pressas, e no mesmo ano nós tivemos a reforma trabalhista. Então é importante que você veja esses três cenários. Antes, a súmula 331, que falava de terceirização e falou e disciplinou terceirização há anos. Depois, essa lei rápida e eu ia falar assim, atrapalhada de março de 2017 e logo em seguida, meses depois, a reforma e, se você me permitir uma pitada de salzinho aqui, de tempero, o julgado do Supremo. Então, são 4 momentos que o advogado público, a advogada tem que saber. Tá? Eu deixei tudo mastigado aqui. Mas quando a gente fala, vamos falar bem básico, é legal quando o professor consegue situar a matéria, né? O que é terceirização? A terceirização é delegar serviços. Uma empresa, ao invés de executar determinados serviços, ela delega a uma outra, para que essa outra empresa os execute, tá bom? Eu vou fechar no slide e a gente vai fazendo esse joguinho, para não ficar algo muito teórico. Eu fecho no slide, jogo aqui para vocês, conversamos, perguntinha, vê o que já caiu, para a gente assimilar juntos. Se ficar qualquer dúvida, sugestão ou crítica, manda para mim. Terceirização aqui. É imprescindível dar uma olhada, né? O nosso legislador não foi capaz de fazer uma lei nova, ele atualizou essa lei de trabalho temporário, né? Então precisa dar uma olhada, essa lei é uma colcha de retalhos. E a súmula 331, eu vou puxar a câmera em mim, a súmula 331 ela continua em vigor, né? Ela, partes está vigente, outras partes não estão mais vigentes. Então, também é uma coxa de retalho que você precisa, depois da aula aqui, ver o que está em vigor e não. Tá bom? Então, vamos lá. Terceirização, ocorre a terceirização quando uma empresa, ao invés de executar diretamente um serviço com o seu próprio empregado, ela contrata, ela delega a uma outra empresa para que ela execute, né? Então, terceirizar é delegar serviços. Eu gosto dessa palavrinha. São 3 pessoas. Eu tenho um autor, se você me permite, para ficar mais didático, ele fala assim: um sofá que tradicionalmente foi feito para 2 pessoas sentarem, aqui 3 pessoas estão ocupando o mesmo sofá. Então, na terceirização, essa é triangular, né? Tem o trabalhador terceirizado, uma empresa de trabalho terceirizada e a tomadora. Na relação empregatícia clássica é bilateral. Isso é importante. Então, pessoas envolvidas: o terceirizado, a empresa prestadora de serviço e a empresa contratante, até pouco tempo chamada de tomadora, né? O seu edital, né? Não sei como que ele vai vir, é importante você dar uma olhadinha, a prova, né? A questão do seu concurso. Né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Pode vir dos dois. Regulamentação aqui, um histórico, até março de 2017 não havia nada sobre o assunto, somente a súmula. Depois, em março, veio essa leizinha, a Lei 13.429, e depois, pessoal, para não ficar falando número de lei, eu vou falar março de 2017 e vou falar reforma trabalhista, tá? E aí a reforma sedimentou. Tá? Então teve essa lei de alguns meses aqui que regulamentou de uma forma bem atrapalhada. Requisitos para a terceirização. Né? Então, antes da reforma,
está no passado, antigamente. Vou colocar antigamente para chamar a sua atenção. Somente atividade meio e ausência de pessoalidade e subordinação. Veja, podia terceirizar só atividades periféricas, secundárias, tá? Então, atividade meio e atividades secundárias que não estavam no contrato social. Ausência de pessoalidade e subordinação, então não posso exigir na terceirização que seja o Pedro que preste serviço de vigilância ou a Maria que preste serviço de limpeza. Eu contrato serviços, eu não posso dirigir a prestação desse serviço, eu empresa contratante, empresa tomadora, né? Então a ausência de pessoalidade e subordinação ela persiste. A atividade meio caiu por terra. Hoje pode-se terceirizar, olha na minha mão, tudo. Aí vem a leizinha de março de 2017, a lei 13.429, não restringiu serviços passíveis de terceirização, né? O que levava a crer que podia terceirizar tudo. Havia nessa época ainda uma omissão legislativa. E aí a regulamentação atual, que é a que nos interessa, que é a reforma expressamente possibilitou terceirizar tudo o que foi sedimentado pelo STF. Por maioria de 7 votos a 4, o tribunal julgou que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Então pode terceirizar tudo. Eu vou colocar aqui os requisitos. Então hoje, um supermercado que jamais poderia terceirizar caixa de supermercado, ou açougue, ou coisas muito ligadas à sua atividade, né? Hoje pode terceirizar tudo. Quando terceiriza, você vai terceirizar os caixas, terceiriza a atividade como um todo. Aí ele não pode ter ingerência naquela atividade que ele terceirizou os serviços. Fechou? Então aquele negócio fala assim, a ausência de pessoalidade e subordinação persiste. O que não persiste é a atividade meio, que hoje pode terceirizar pela 4ª vez. Tudo. Vou falar igual o Supremo. Qualquer etapa do processo produtivo. Vamos ver? Criou-se, na verdade, um novo requisito que eu vou mostrar para vocês aqui. Requisitos para a terceirização atual. A ausência de subordinação e pessoalidade e a capacidade econômica. Esse aqui é novo, tá? A empresa que vai contratar o terceirizado, né, a sua empregadora, a prestadora de serviço, ela tem que ter capacidade econômica, ela tem que ter condição de pagar, né? Esse requisito foi dado pela reforma trabalhista. Responsabilidade da tomadora ou contratante. Vou escrever sempre os dois, tá? De acordo com a súmula 331 do TST e o novo artigo 5º-A, a responsabilidade é subsidiária. E a empresa deve participar da relação jurídico-processual, né? Então, o próprio tema do STF prevê essa responsabilidade subsidiária. Lembre-se, em segundo lugar. Então vejam, a empregadora é a empresa prestadora de serviço. Ela contrata a Maria, o Pedro, e eles são seus empregados. Só que ela vai colocar lá na tomadora, lá no supermercado, para ele trabalhar. Na tomadora, o contratante, né? Amanhã essa empresa some. Essa pequena empresa de prestação de serviços, Zé da Silva Limitada, some. A empresa contratante que se beneficiou do serviço, ela será responsável, mas será responsável de forma subsidiária. Subsidiária quer dizer em segundo lugar. Primeiro tem que cobrar lá e se não pagar, paga a contratante ou tomadora. Paga tudo, viu, gente? A responsabilidade é total. É em segundo lugar, mas paga tudo. Caiu no concurso, Campo Grande. Ei, terra boa, Campo Grande. Vou todo ano aí para Mato Grosso do Sul. Um abraço para todo mundo.
de acordo com a jurisprudência consolidada do tribunal, né, o tomador de serviço somente poderá ser responsabilizado subsidiariamente pelo não cumprimento das obrigações trabalhistas quando tiver participado da relação processual. Tá certinho, né, pessoal? Tem que participar do processo. Esse ponto da súmula 331 persiste. A responsabilidade, já tinha dado spoiler, é de tudo, tá? É total. Ela é em segundo lugar, mas passa tudo, ou seja, verbas de natureza salarial, indenizatória, multas, paga tudo. Então veja, vou dar o exemplo do Zé da Silva Limitada que sumiu e ele tinha agredido verbalmente uma empregada. Ela entrou com uma ação de indenização por danos morais. Ele sumiu, não tem como pagar, a tomadora vai ter que pagar, paga tudo. Ela paga só em segundo lugar, se não achar aquele lá. Mas a hora que vem para ela, a responsabilidade é integral. Isso cai bastante, viu? Responsabilidade da administração pública, isso é muito importante para vocês. A responsabilidade, né? Como era antes, a Lei 6.8666, né, de 93, não respondia pelos encargos, exceto se comprovada a culpa, né? Culpa invigilando. A decisão do TST, nesse caso, né, entendeu que, pela dinâmica do ônus da prova, cabe à administração comprovar que houve efetiva fiscalização, né? O TST entendeu que o ônus quanto à fiscalização ou não pode ser repassado ao trabalhador, certo? Veja, pessoal, a administração responde pelos débitos de terceirização? Não. Ela já pagou. Ela fez o processo licitatório. O Supremo já decidiu que este artigo era constitucional, tá? Você sabe bem disso. Não terceirizou, não paga duas vezes. Entretanto, se ficar comprovado que a administração não fiscalizou, não pediu a documentação e foi levando, aí a administração paga de forma subsidiária, tá? Hoje tem uma nova lei de licitações que dá poderes maiores para a administração fiscalizar esse contrato. Olha aí. Os principais impactos trabalhistas na nova lei de licitação referem-se ao poder público na terceirização de serviços, né? Responsabilidade da administração nos contratos de serviços, né? Quando se tratar de prestação de serviço de dedicação exclusiva de mão de obra, a responsabilidade solidária pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas, né? Se houver falha de fiscalização. Aí é um assunto muito ligado a vocês e aqui para nós também, né? Artigo 50 dessa nova lei, deverá apresentar à administração, sob pena de multa, comprovação dos cumprimentos das obrigações trabalhistas e do FGTS. Então, tem que apresentar o registro, os depósitos, está pagando as verbas. Atenção, o artigo 50 e 121 da nova lei elencam medidas a serem adotadas pela administração, né? Entendemos que, uma vez adotadas essas medidas, afastará a responsabilidade. Então, isso é importante para o administrador público e o jurídico da Prefeitura, do Estado e da União. Novidade da nova lei ainda, né, é importante ressaltar que a nova lei de licitações trouxe uma regulamentação extensa sobre o assunto e passou a estabelecer expressamente de medidas para a administração fiscalizar efetivamente o cumprimento. Exigência de documentos, registro. Ela tem poderes do próprio empregador. Quando eu escrevi essa lei, eu escrevi isso. Em resumo, a administração somente responderá subsidiariamente, né, se ficar demonstrada essa falha. Isso aqui é importante. Pessoal, se tem um ponto que a reforma, se é que se pode dizer isso abertamente, né, mas nesse caso aqui, que a reforma disciplinou a lei de terceirização, foi melhorar o ambiente de trabalho dos terceirizados. Os terceirizados hoje têm direito ao mesmo ambiente de trabalho dos
empregados da empresa. Mesmas condições de trabalho, direito de utilizar serviços de transporte, atendimento médico e ambulatorial, treinamento adequado e garantia das mesmas condições. Então, empregados da tomadora e terceirizados hoje têm o mesmo ambiente de trabalho. Fechou?